Bom dia, pessoal. Hoje eu vou fazer a apresentação da atividade 1 do quarto bimestre de Química, tá? E aqui a gente vai lembrar um pouquinho lá da lei de Proust, que é as leis das proporções entre as moléculas, e a lei de Lavoisier, que é a conservação da massa, tá? Então, eu vou ler o exercício, a gente vai fazendo o exercício juntos e a gente vai discutindo sobre é, essas teorias, tá bom? Então, aqui no exercício, ele pede para. Tem a representação do gás, da reação de combustão do gás hidrogênio, e pede para completar essa tabela. Então, a reação de combustão do hidrogênio é hidrogênio reage com oxigênio formando água, tá? E nós temos essa reação ocorrendo com uma quantidade de mols específica, uma quantidade de matéria, tá? Que é expressa em mols. Então, esse número na frente das moléculas, aqui por mais que não tenha indicado, né, tá vendo aqui que não tem nada. Então, você sempre vai enxergar um 1 aqui, tá? Então, sempre tem um mol do oxigênio junto com 2 mols. Ao reagir com 2 mols de hidrogênio, vai formar 2 mols de água, ok? E aí, no primeiro momento, ele pede o nome das substâncias. Então, aqui, nós estamos falando do gás hidrogênio. Então, nós vamos colocar aqui, gás hidrogênio. Vamos ver se aparece. Aí, agora sim. Então, aqui é o gás hidrogênio. Vou mudar a cor. Aqui, gás hidrogênio. Ele vai reagir com o gás de oxigênio. Aqui eu também vou abrir essa caixinha para vocês enxergarem. Formando água na forma de gás, tá? Então, formando água. Então, essa é a primeira parte. Então, a gente tem que identificar o que a gente quais são os reagentes e quais são os produtos. Lembre-se, os reagentes são sempre antes dessa seta e os produtos é depois da seta, tá bom? E agora ele pede para vocês relacionarem as quantidades de mol. Aí que a gente vai trabalhar com a lei de proporção de Proust, tá? Então, nós primeiro precisamos verificar se a reação está balanceada. E como que eu verifico isso? A quantidade de átomos que tem entre os reagentes tem que ser igual à quantidade de átomos nos reagentes, tá? Então, nós vamos multiplicar esse coeficiente por esse índice daqui da molécula. Então, 2 vezes 2 são 4 átomos de hidrogênio nos reagentes. Então, eu vou ter que ter 4 átomos de hidrogênio nos produtos. Então, aqui nós vamos verificar esse 2, ele está multiplicando toda a molécula de água, tá? Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, nós temos 4 hidrogênios. A mesma coisa a gente vai fazer para o oxigênio. Então, 1 vezes 2 são 2 oxigênios. Então, nós temos que ter 2 oxigênios nos produtos. 2 vezes 1, 2 oxigênios. Beleza? Então, aqui nesse primeiro, por exemplo, 1 mol de oxigênio, já que a reação está balanceada, nós podemos seguir esses coeficientes dados nessa equação. Então, 1 mol, ele vai produzir 2 mols de água. Beleza? E 1 mol de oxigênio, ao reagir com 2 mols de hidrogênio, vai formar 2 mols de água. Então, quando a gente verifica os átomos, qual a quantidade de átomos que nós temos nos reagentes, se é igual aos produtos, a gente está utilizando a lei de Lavoisier, que nada na natureza se cria, tudo se transforma, então nada é perdido. Então, por isso que sempre tem que manter a quantidade de átomos, antes e depois da reação. E agora nós vamos trabalhar com a lei de Proust, que é a lei das proporções.
Então, tudo na natureza, eles reagem seguindo uma proporção, e ele vai sempre seguir a mesma proporção. Eu posso aumentar ou diminuir as quantidades, mas ela segue essa mesma proporção. Então, aqui nós verificamos que toda vez que 2 mols de hidrogênio reagem com 1 mol de água, vai formar 2 mols de... Toda vez que 2 mols de hidrogênio reagem com 1 mol de oxigênio, vai formar 2 mols de água, beleza? Então, aqui, nesse segundo momento aqui da tabela, ele dá uma informação, ele fala, ó, tem 8 mols de água. Quanto que eu vou ter de oxigênio e de hidrogênio? Então, ele vai seguir a mesma proporção. Então, aqui, ó, o oxigênio, nós verificamos aqui que o dobro de oxigênio, o dobro de número de mols de oxigênio, forma a quantidade de água. Então, aqui, nós temos que colocar um número que multiplicado por 2 vai dar 8. Então, nós sabemos que é 4, porque 4 vezes 2 vai ser 8 mols. E vai seguir a mesma proporção. E aqui a quantidade de água vai ser igual à quantidade de hidrogênio. Então, aqui segue 8 mol. E aqui no nessa terceira parte da tabela, o que ele pede? Ele fala, olha, eu tenho 3 mols de oxigênio. Quanto que você vai ter de água e hidrogênio? Então, seguindo a mesma proporção, então 3 vezes 2 é a quantidade de água. Então, 3 vezes 2, 6 mols. E a quantidade de água vai ser igual à quantidade de hidrogênio. Então, aqui vai ser 6 mols de hidrogênio. Beleza, então a gente preencheu aqui a tabelinha, seguindo aí as proporções da lei de Proust, tá? E aí, agora ele vai pedir para a gente calcular a massa de água formada. Então, a quantidade de água formada quando a gente utiliza 3 mols de oxigênio. Então, a gente já sabe, porque a gente já preencheu a tabela nessa situação de ter 3 mols de oxigênio. E aí, ele dá a massa molar de água. A massa molar de água é aquela massa que a gente tem da tabela periódica. Então, já está lá tabelado. Ele simplesmente, eu acho que a gente fez a gente fez alguns exercícios trabalhando isso, mas se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom? Então, a massa molar de água vai ser 18 gramas, tá? E a gente tem uma equação que relaciona o número de mols, massa e massa molar, que é N igual a M, é um N minúsculo, tá? Não sei se ele vai deixar aqui, massa sobre massa molar, que a gente trabalha com EMAN, beleza? E nós temos que agora, nós temos o número de mol, que é 3 mols de água, e a massa molar, e ele quer a massa de água formada. Então, a gente vai ter que isolar esse M. Então, isolando esse M, nós sabemos que vai ser igual a N vezes M. E nós já temos o número de mols, que é 3, vezes a massa, que é igual a 18. Fazendo esse cálculo, 3 vezes 18, nós vamos ter aí uma quantidade de... peraí, deixa eu fazer aqui a conta bonitinho. Nós vamos ter aqui uma massa de 54 gramas de água, tá bom? Então, é esse o exercício, a correção do primeiro exercício do quarto bimestre, tá? E eu tinha feito outro vídeo mais colorido, né? Mas aí deu errado, eu tive que fazer assim no PowerPoint de maneira mais simples. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo lá no WhatsApp, que aí eu vou te ajudá-los aí nessas questões, tá bom? Muito obrigada e um grande abraço e boa semana para vocês.